Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei por mais essa oportunidade, por mais essa reflexão e por essa alegria de estarmos juntos nesta existência, buscando através de nós mesmos a espiritualidade interior de cada um. Agradecemos também a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. É o momento que recebemos do alto tudo aquilo que viemos buscar. Uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, guardiões, amigos, protetores, nesse momento nos envolvem em muita luz e em muita paz. É o momento também que nos desligamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas situações que fizeram parte do nosso dia, e abrimos os nossos corações e as nossas almas, para que possamos dissipar um pouquinho mais a nossa ignorância, ampliar os nossos horizontes e ter a certeza que não estamos aqui por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, mas que o sentimento de gratidão seja uma constante nos nossos corações. Que assim seja. Nós vamos tocar num assunto hoje delicado, faz parte do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um assunto que leva umas 4 ou 5 horas, se a gente for detalhar cada ponto. Mas não é um objetivo, pelo menos nessa noite, porque nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele toca nesse assunto. Nós vamos buscar, então, a essência do assunto, ok? Que é um tema que precisa ser conversado, precisa ser discutido. Até pouco tempo atrás existia um tabu por trás desse tema. Nós evitávamos até de comentar sobre esse assunto. Mas nós avançamos, a humanidade avançou. Essa situação já é um problema de saúde pública. Só para vocês terem uma ideia, a gravidade, a complexidade e a magnitude desse problema. E não é no Brasil, isso é no mundo. Nós ouvimos falar que estamos terminando pelo menos uma pandemia. Ele não é uma pandemia, ele é uma endemia. É diferente, porque é algo que vem acontecendo nas últimas décadas, constantemente, em todos os lugares. Então não é um momento aqui, uma situação ali. É algo que já vem acontecendo há muito tempo. Isso é uma endemia. O mundo inteiro está preocupado com esse assunto. É um assunto urgente. Então é necessário que a gente reúna forças de vários especialistas de todas as áreas para se discutir sobre o assunto. Em todas as áreas, os especialistas, os estudiosos, estão se reunindo para conversar, para discutir. E por quê? Porque o mundo chegou à seguinte conclusão: informar é prevenir. Essa é a conclusão mundial sobre esse assunto. Antigamente não se falava sobre esse assunto, se evitava falar sobre esse assunto. Hoje não, há um consenso mundial que diz: informar, conversar, dialogar, discutir, refletir sobre esse assunto é prevenir sobre isso. Até porque o suicídio não tem tratamento. Não tem como. Não tem tratamento. Suicídio não tem tratamento. O que você tem é prevenção. Então, a primeira conclusão, né? Fala, nossa, tem tratamento? Não, não existe tratamento para o suicídio. Não existe, é um ato. É um ato, às vezes, ou na maioria das vezes, consciente. Consciente, você tem prevenção, você tem como tratar antes, mas depois não tem mais o que fazer.
Ok? Então a primeira coisa que nós vamos entender, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e ali Allan Kardec toca no ponto chamado suicídio. Então, como que a doutrina espírita vê o suicídio? Aliás, a doutrina espírita não existe nenhuma área do conhecimento humano que ela não traz uma informação, uma reflexão. Não é a dona absoluta da verdade, não é isso. Mas ela se posiciona em relação àquilo. Até interessante que no 5º livro da codificação, a Gênese, escrito no século XIX, Allan Kardec faz a seguinte colocação: se em determinado assunto o Espiritismo falar algo e a ciência falar outro, e a ciência comprovar aquilo, o próprio Allan Kardec disse isso no século XIX, fique com a ciência. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Passaram-se 170 anos, a ciência evoluiu muito em 170 anos e só confirmou o que já estava escrito no século XIX dentro da doutrina espírita. Então a primeira coisa que a gente vê na doutrina espírita, no espiritismo, primeiro objetivo, o essencial, o primordial, o mais importante, ela é eminentemente consoladora. Esse é o primeiro ponto, ok? Ela é esclarecedora também. Então o que a doutrina espírita traz, vamos dizer assim, né, de mais maravilhoso? É o consolar, é o consolar. Todas as doutrinas, todas as filosofias espiritualistas, todas as religiões, de alguma forma, aquelas que nós conhecemos pelo menos, elas param no fenômeno morte. Elas param ali no fenômeno morte. A doutrina espírita começa no fenômeno morte. Deu para você entender ou não a diferença? Então era uma continuação natural, normal. Então ela começa exatamente explicando, por exemplo, que a morte não existe. Não existe. A morte, como nós pensamos, não existe. Aliás, não existe nem o contrário de vida, porque o contrário de morte é nascimento. Tem algumas palavras que não tem contrário, vida é uma delas. O contrário de morte é nascimento, mas não tem contrário de vida, como não tem contrário de felicidade. Existem algumas coisas que não existe contrário. Infelicidade é a negação da felicidade. Então, a vida continua. Nós nascemos em algum momento, claro, tivemos um início, todos nós, mas nós não teremos um fim. Então, quando se fala que o Espírito é eterno, vamos entender que ele começou em algum momento, na condição de simples e ignorante, e ele vem evoluindo. Mas isso não tem fim. Isso não tem fim. Nós somos eternos nesse sentido. Tivemos um começo e não teremos um fim. Então, na verdade, nós não temos muitas vidas. Aliás, nós só temos uma. O que nós temos são milhões de existências dentro da mesma vida. Entenderam ou não? Então, nós vamos ressignificar. Vamos ampliar alguns conceitos que nós temos. Na outra vida, tudo bem, a gente pode até falar dessa forma, mas não existe outra vida, que a vida é uma só. No momento que nós somos criados, nós ganhamos a vida. Nós temos milhões de existência, em reinos anteriores, nesse reino e em reinos posteriores. Mas a vida é uma só. Tudo bem? É uma individualidade que se reveste de uma personalidade. A personalidade tem prazo de validade. A personalidade tem prazo de validade. Essa característica que nós temos hoje é única. Ela não vai se repetir. Ela não vai ser essa característica. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Entenderam? Eu vou trocando de roupas, né? Trocando de personalidade, mas continuo sendo o mesmo ser essencial. E não importa onde eu vou reencarnar, em que condições eu vou reencarnar, não importa. Para o espírito não importa a forma externa, o importante é o aprendizado daquela equação de tempo, entenderam ou não? Qual é o aprendizado daquela equação de tempo naquelas condições, com aquelas características? Qual é o aprendizado? É esse? Então é dessa forma. É dessa forma. Ok? Mas se eu resolver no meio do percurso trocar a minha forma externa, isso muda alguma coisa? Não. Mas o aprendizado continua o mesmo. O aprendizado, você pode buscar outras ferramentas, outras formas, outros jeitos, outras configurações, mas o seu aprendizado é o mesmo. Isso não muda.
Por exemplo, se eu reencarnei para ser um ser humano melhor, essa é a essência. De que forma eu vou chegar aí? Tanto faz. Deu para você entender ou não? De que jeito? Com que ferramenta? Com que corpo? Não mudou nada. Desde que eu volte um ser humano melhor, eu cumpri a tarefa, eu cumpri a missão. Entenderam ou não? Então, estamos numa existência, numa equação de tempo, num momento evolutivo, num momento social do planeta, ok? Que está de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Toda doutrina espírita, primeiro, ela consola o quê? Na pior dor que o ser humano tem na face da Terra. A morte de um ente querido. Ok? A morte de um ente querido é a pior dor que um ser humano pode ter na face da Terra. Por isso que Jesus disse, mandarei outro Consolador, que o primeiro é Ele. Outro. Só o outro viria com o aval da filosofia, com o aval da ciência e com o aval da religião. Para nós, chegou com um rótulo, doutrina espírita. Para outras culturas, pode ter chegado com outro rótulo. Não tem problema nenhum. Portanto, é a essência, não é o rótulo. Então, a primeira coisa que a doutrina nos fala é consolar. Significa o quê? Né? Que ela vai nos consolar na pior dor que nós podemos sentir, de perder a vida de alguém e de perder a nossa existência, perder a existência de alguém, a morte de um ente querido, ou mesmo a nossa existência. Em segundo lugar, não basta só consolar, é necessário esclarecer. Esclarecer, explicar o porquê, as razões, o porquê e o para quê de tudo que acontece conosco. E em terceiro lugar, né, isso é bem recente, tá? Isso aqui é bem século XXI, libertar. A partir do momento que nós assimilamos o consolar e o esclarecer, vem a hora de libertar. Mas de libertar do que exatamente? De nós mesmos. Da nossa ignorância, da nosso ressentimento, da nossa mágoa, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Então, o terceiro liberta. Por isso que ele veio depois. Era necessário consolar, era necessário esclarecer, para depois veio o libertar. E a primeira ideia que a doutrina espírita traz para nós, né, a primeira questão do livro dos Espíritos, a ideia de um Deus, né? E aí, como Jesus nos disse, Pai. Deus pode ter vários nomes, né? Vamos pegar só uma referência de Jesus. Só uma referência de Jesus. Pai. E qual é por que será que ele usou essa referência? Porque o que nós esperamos de um pai, que ele seja justo e bom. Não é isso? Que ele seja justo e bom. Então é por isso que ele usou dessa referência. Porque nós esperamos isso daquela pessoa que é o nosso pai. Justiça e bondade. E dentro de um infinito amor. De um infinito amor. Então quer dizer que Deus é o amor? Não. O amor é só uma das características de Deus. Nós não conhecemos todas, mas o amor é uma das características de Deus. Então é um problema de saúde pública e para o século XXI, para a nossa existência, para a nossa época, para a nossa sociedade, para nós, é a maior questão filosófica do século XXI. A maior questão filosófica do século XXI é essa. E por quê? Porque, de acordo com as estatísticas da OMS, Organização Mundial de Saúde, no ano passado, 2022, dentro da estatística, foram 700 mil suicídios no mundo. Só que isso são números oficiais. Que conclusão que a gente chega? Que esse número é quase o dobro, se não for o triplo. Deu para você entender? Porque nem todo suicídio aparece como suicídio. Escorregou da janela e caiu, era um suicídio, mas escorregou é um acidente. Deu para você entender ou não? Então, muitos suicídios não são classificados como suicídio, mas nós sabemos que são. Então, a própria Organização Mundial da Saúde alerta para isso. Oficialmente, com características, são mais de 700 mil suicídios no mundo no ano passado. É um problema que a gente vai resolver a curto prazo? Não.
Não, isso a médio e longo prazo. Então, se a sociedade começa esse ano, vamos falar desse ano, tá? Porque já passou. Se a sociedade como um todo começa a discutir, começa a conversar, começa a dialogar, e grupos, independentes se são grupos religiosos, filosóficos, científicos, a sociedade como um todo, começa a se conversar sobre esse assunto, isso já começa a prevenção para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Para que esses números diminuam. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Conversando, se aprofundando, discutindo, refletindo, porque ninguém no mundo está isento de uma situação dessa. Ninguém. A própria espiritualidade superior já nos disse que são raras as pessoas hoje no mundo que já não pensaram nessa possibilidade. Olha, interessante. Às vezes só pensaram, mas pensaram. Deu para você entender ou não? Foi aquele pensamento de 5 minutos, mas foi um pensamento de 5 minutos. Então são raras as pessoas hoje no mundo que já não pensaram nessa possibilidade, nessa situação. Okay? Por vários fatores. Então existem 2 tipos de suicídio. Vamos entrar em doutrina espírita. Existe o que é classificado como suicídio direto consciente, é quando a pessoa sabe o que está fazendo, está com a intenção de fazer aquilo. Então é aquela pessoa que atenta contra a própria existência. Ela sabe, vou fazer isso. Okay? Ela tem a ideia, a intenção e o livre-arbítrio. Então é classificado como suicídio direto consciente, porque é uma escolha. É uma escolha. E depois temos o suicídio indireto inconsciente. Sobre essa classificação, poucos não são. Sobre essa classificação, poucos não são. Sabe aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele pessimismo, aquele negativismo, aquela má alimentação, aqueles exageros, o uso de entorpecentes, o abuso de determinadas substâncias. Veja, isso é considerado suicídio indireto inconsciente. Veja, todos os abusos, a falta do cuidado com o corpo, a falta de sono, o estresse, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo da vingança, isso vai nos consumindo aos poucos. Vai nos consumindo. André Luiz, no livro Nosso Lar, tanto que ele é taxado de dizer, não, mas eu não sou suicida. Era assim. Indireto, inconsciente. Ok? Porque querendo ou não, nós também sabemos que isso vai nos corroendo por dentro. Então nem é tão inconsciente assim. Mas a doutrina espírita, ela classifica dessa forma. Mas cada situação é uma situação, cada caso é o caso. Não existe uma regra para todos. Ok? Às vezes, a pessoa que comete um suicídio, ela responde pouco por aquilo, mas aquelas pessoas que induziram ela ao suicídio vão responder por um crime. Deu para você entender ou não? Então, cada caso é um caso que varia de 1% a 99%. Qual é a responsabilidade da pessoa no ato? 0 não. Mas pode variar de 1% a 99%. Então são várias situações, vários atenuantes nesse sentido. Ok? Então o suicídio é a primeira causa hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele já fala que isso é uma endemia, que acontece no mundo todo, a todo momento, e isso já há décadas. Séculos. Desde o século XIX, que vem acontecendo isso constantemente. Ok? Então isso virou uma endemia. E hoje a ciência fala que existem várias causas, coloquei só as 3 principais, mas existem pelo menos 10 causas. Mas as 3 principais hoje respondem pela maior parte do suicídio. Primeiro, a depressão profunda. Não é um estado depressivo, ok? É aquela depressão profunda. A pessoa perde completamente a vontade de viver, perde as forças, já faz anos que ela está, de alguma forma, nessa condição. Aí chega um momento que ela não suporta mais aquilo ali. Aí você vai juntar depressão e ansiedade, porque depressão é passado, ansiedade é futuro, não é isso? A depressão é excesso de passado,
A ansiedade é excesso de futuro. E o estresse? Então nós somos suicidas indiretos inconscientes. Vocês concordam ou não? Porque vivemos deprimidos com algo que aconteceu, ansioso com coisa que vai acontecer, extremamente estressados. Imagine a máquina biológica para suportar tudo isso, o nosso corpo físico. Essas altas cargas de toxinas que nós produzimos. Estamos presos ao passado, ansiosos para o futuro e estressados no presente. Todos somos suicidas indiretos, inconscientes, de alguma forma. Nem tão inconscientes assim. Tudo bem? Perceberam? Então veja, a depressão profunda. Então vai chegar um momento que nós vamos ter uma aula sobre depressão. Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto, ok? Mas a depressão profunda é a primeira causa de suicídio no mundo. E a depressão tem a ver com o passado. O que é o ressentimento? O que é ressentir? É o sentir de novo. É o sentir, parece que não bastou da primeira vez, tem que sentir de novo, não é isso? Ressentimento é um meio pelo qual o ser humano escolhe no presente para se acorrentar ao passado, comprometendo o futuro. Entenderam? Ele escolhe no presente se acorrentar ao passado para ele comprometer o futuro. Então, a depressão já diagnosticada, ok? E é profunda. Em segundo lugar, tem as drogas. Todo tipo de droga. O cigarro é uma droga, é a pior de todas. Até porque ela é lícita. O álcool. A gente pensa, essas drogas fazem mais estrago do que a gente imagina. Mas as drogas, no geral, elas podem levar uma pessoa ao suicídio. Ok? Em terceiro lugar, transtornos mentais. Transtornos mentais. Aí tem uma gama aí. E às vezes você junta os três. Você junta os três. Então hoje a Organização Mundial de Saúde fala exatamente que as três principais causas, por isso que nós temos que conversar. Aí a pessoa quer tirar a vida? Não. Olha interessante, ela quer tirar a dor. Ela quer tirar aquilo que está machucando, mas não exatamente a existência. E ela acha, pelo menos, que tirando a existência a dor vai passar. Aí vem a doutrina espírita. Mas a maioria, pelo menos mais de 99%, né? Que aqueles que foram salvos de último momento, eles falam, mas eu não queria tirar a vida, eu queria tirar a dor. Então veja, de cada 100 que conseguiram de último momento reverter, 99 falaram isso. Nada contra a existência, nada contra a vida. A dor estava muito intensa. Então não é a vida, é a existência, é a dor. Deu para vocês entenderem ou não? Então veja, a pessoa não quer tirar a dor, não quer tirar a vida, quer tirar a dor. Eu inverti aqui. Então suicídio não é escolha, é sintoma de gravidade de uma doença. Entenderam? Suicídio não é, ninguém escolhe suicidar. É sintoma de gravidade de uma doença. E que doença que eu estou falando? Dessa daqui. E o mais interessante, né, de acordo com as estatísticas, é que de cada 10 casos, 10 pessoas que se suicidam, 9 podia ser revertido. 90% dava para evitar. Dava para evitar. Essas pessoas deram sinais de alguma forma. Elas deram sinais de alguma forma. Então, o segredo é a prevenção, é o diálogo, é a conversa, é abrir o coração. Então veja, de cada 9, então, informar é prevenir. Aí a doutrina espírita vem e nos explica da seguinte forma. Bom, a vida é uma só. A vida não cessa. São ciclos que começam e que terminam dentro da mesma vida. Ciclos começam e ciclos terminam. Ciclos recomeçam e aí sucessivamente. Mas a vida é como se fosse uma linha. Você não consegue interrompê-la nunca. Já teve um início, mas ela não terá um fim. Então você tem ciclos dentro daquela linha. Dentro daquela linha. Então veja. Você vai fugir dessa linha de que forma? Não tem. Então ninguém foge de si mesmo. Você pode fugir das pessoas, você pode criar várias situações, mas de você nunca foge, porque aonde eu for, lá eu estarei. Entenderam ou não? Sim, para onde eu for, lá eu estarei.
Veja, interessante, porque os meus problemas, minhas situações, minhas angústias me acompanham, elas me acompanham. Eu posso mudar tudo externamente, posso mudar de país, posso para onde eu quiser, mas para onde eu for, lá eu estarei. E aí vem aquela frase: nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Entenderam ou não? Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Para nos punir? Não, nunca. Para nos educar. Então, aonde eu for, eu vou sentir. Quando eu sentir, eu vou pensar. Eu pensando, eu emito um sinal. Esse sinal é devolvido para mim na forma de experiência. Entenderam? Então, não adianta fugir de si mesmo. Não adianta fugir de si mesmo. Porque aonde você for, você vai projetar para fora de você aquilo que você precisa para melhorar, para crescer e para educar. Então não adianta fugir de si mesmo. E quantas vezes nós tentamos fugir de nós mesmos e nos reencontramos em algum momento? Pode falar. O grande problema das outras religiões é que eles não falam a respeito da vida depois da morte. Exato. Então, as pessoas que pensam em cometer isso, que está a caminho disso, elas pensam, eu vou morrer, eu vou descansar e vai acabar essa dor, vai acabar esse sofrimento. Sem saber que não vai acabar. Não vai continuar. Exatamente isso. Vai continuar. Exato. Se tivesse mais essa disseminação de informação, de viu, calma, com certeza. Você não vai morrer e vai acabar. Você vai continuar do mesmo, com um problema maior, inclusive. Esse problema de suicídio talvez diminuísse se as pessoas tivessem acesso ao conhecimento que nós estamos tendo agora. Perfeito. Por isso que vocês estão aqui. De alguma forma. E é tão interessante porque assim, todos nós ou temos uma história com o suicídio de um vizinho, de um parente. Sim, eu sim, tenho um parente que se suicidou. Sim. Então, ele tem também. Imagino que na sala tem mais pessoas. Com certeza. A filha da vizinha, com certeza. a senhora de baixo, algum familiar. Então, é presente na nossa vida. Muito. Temos um recente aqui no dia a dia. Muito. O viaduto deixou as informações para a família. Exato. E digo mais, quem fica dentro da psicologia ou dentro da psiquiatria, quem fica, né? Os familiares que ficam, os amigos que ficam, tá? As pessoas mais próximas, não necessariamente um vínculo consanguíneo, às vezes um amigo. Quem fica é classificado como sobrevivente. Quem fica. Então, cada vez que se comete um suicídio, de 6 a 10 pessoas ficam traumatizadas. Essas pessoas traumatizadas, pode ser um amigo, pode ser um familiar, não importa, ok? Vai se criar um trauma no coração dessas pessoas e todo mundo vai se perguntar o que eu fiz ou o que eu não fiz. Até onde eu podia ajudar. Então, de 6 a 10 pessoas ficam traumatizadas e precisam de ajuda especializada. Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, não importa. Não importa. Porque de 6 a 10 pessoas ficam com aquele trauma. É o que marca muito nós, seres humanos, em função disso. E está acontecendo muito perto de nós. Antigamente parecia que isso acontecia, mas estava longe de nós. Não. Às vezes é o nosso vizinho. Às vezes está dentro do bairro onde eu morei. Às vezes na minha família. As pessoas também relutam para poder pedir essa ajuda. Exato. Porque se elas estão aqui, elas vão se fechando. Então é importante que as pessoas que estejam de volta, mais próximas, percebam alguns sinais. E converse, e abra o coração, e chore. Isso é importante, ok? Então vejam, olha interessante, né? Processos preventivos. Já que a prevenção é a única solução, mas o que seria processos preventivos? Você tem um processo chamado processo de morrência. O que é um processo? As pessoas vão morrendo aos poucos, elas vão se largando, elas vão desistindo, elas vão ficando desestimuladas, elas passam a enxergar a vida de uma forma mais cinza. Isso é um processo de morrência, elas vão se entregando. Então, quando a gente começa a perceber que as pessoas que estão no nosso entorno estão dando esses sinais, chama-se processo de morrência, é hora da gente perceber e começar a entender isso e chamar para conversar.
Ok? Então, a questão preventiva aqui é o seguinte: todo ser humano precisa de rotina. Todo ser humano precisa, não importa qual é a faixa etária que ele está. Aliás, está acontecendo muito suicídio, muito, entre 14 e 29 anos e depois dos 70 anos. Olha, interessante isso. Entre as pessoas indígenas, por exemplo, o índice de suicídio é altíssimo, mas é altíssimo. Entre as pessoas homoafetivas, o índice de suicídio é altíssimo, porque a nossa sociedade ainda é patriarcal, ainda é machista, a pressão é muito alta. Os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Olha, interessante isso. Porque, às vezes, a maioria das mulheres explodem, os homens implodem. Deu para você entender a diferença ou não? A maioria das mulheres explodem, os homens implodem. Por isso que o índice de suicídio entre os homens é 4 vezes maior comparado com a mulher. E hoje, dos 14 aos 29 anos, o número é alarmante. E após os 70 anos, o número é alarmante. Alarmante, extrapolou. E por quê? Porque todo ser humano, independente dessa idade aí, precisa de rotina. A rotina faz com que a gente crie alguns hábitos. Então não importa se você tem 10 aninhos, se você tem 90 anos, você tem que ter uma rotina. A rotina ajuda na prevenção do suicídio. A rotina ajuda. Outra coisa também muito importante, vínculos afetivos. Todo ser humano precisa de vínculos afetivos. Precisa. Mas o que é vínculo afetivo? Uma coisa é utilidade, outra coisa é significado. Deu para você entender ou não a diferença? Não é simplesmente você ser útil para a pessoa, mas você ter um significado para aquela pessoa. Então, no caso do suicídio aqui, é interessante a gente saber que nós temos um significado na vida daquela pessoa. Não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Não são quantidade de palavras, mas é qualidade nas palavras. Então, a prevenção do suicídio hoje é rotina, então nós precisamos criar. Podemos, de repente, um exemplo, aposentei, tá, o que eu faço agora? Eu vou criar uma outra rotina. Deu para você entender ou não? Eu preciso criar rotinas de acordo com aquele meu momento. Porque a rotina é uma das formas de prevenir contra o suicídio. O segundo é o mais importante, é ter vínculos afetivos. Não é nem quantidade de vínculos afetivos, é qualidade de vínculos afetivos. Mas todo ser humano necessita contar com alguém. Contar verdadeiramente com alguém. Saber que existe um ombro, que existe um colo, que existe um abraço. Não para julgar, não para condenar, às vezes não é nem para falar nada. Mas dá o acolhimento. Então essa falta, às vezes as pessoas têm quantidade de amigos, mas não têm qualidade de amigos. Deu para você entender ou não? Então vínculos afetivos, de saber o que é o significado de cada amizade. Isso previne o suicídio. Como é que a ciência descobre? Aqueles que eles conseguiram reverter de última hora, no mundo inteiro, falam exatamente a mesma coisa. Eu não tinha uma rotina. Meus vínculos afetivos já não existiam mais. Me sentia inútil. Veja. E a pessoa vai se fechando, vai se apagando, vai se fechando, vai se apagando. Chega um ponto que ela acaba optando por isso daí. Mas a doutrina espírita, eminentemente consoladora e altamente esclarecedora, vai dizer o seguinte: primeiro, que Deus é Pai. Então não vamos pensar em castigo, não vamos pensar em punição. Primeira coisa, tá? Todas as leis de Deus são educativas, não são punitivas. Nunca foram e nunca serão. Nós que nos punimos, aí é diferente. Nós que criamos Deus, a nossa imagem e semelhança, e criamos essa ideia de punição. Fomos nós que criamos. Ok? Aliás, existem duas palavrinhas doídas em nós, que eu vou aproveitar e vou ressignificar para vocês. É a palavra de pecado e salvação.
Faz milênios que nós carregamos essas duas palavras dentro de nós e elas fazem um estrago dentro de nós que vocês não imaginam. Elas serviram, claro que elas serviram, mas elas não servem mais. Eu preciso ressignificar, eu preciso dar um outro significado para a palavra pecado e salvação. E a doutrina espírita nos ajuda nesse sentido, explicando, por exemplo, que o pecado é um desvio temporário de rota. Veja, olha interessante. O pecado é um desvio temporário de rota. A salvação é você voltar na onde você se perdeu. Dá um exemplo mais prático, né? Vamos supor que nós temos que sair de uma cidade para ir para uma outra cidade. Um exemplo, tá? Para ficar claro para nós. E nesse trecho é um trecho de 100 quilômetros. Eu tenho destino, eu tenho a partida, o ponto de partida e o ponto de chegada. Não conheço o lugar. Nunca fui para lá. Não faço a menor ideia como é que eu faço para chegar lá. Uma pessoa nos entrega algo para entregar 100 quilômetros depois. Existe a possibilidade de eu me perder no caminho, se eu não conheço o lugar? O que eu faria hoje, na atualidade, com a tecnologia que nós temos? Existe um negócio chamado GPS, não é isso? Você coloca o Waze, você coloca um endereço e ele te leva. Tudo bem? Vocês já fizeram isso, todos nós já fizemos isso, ok? Mesmo com o GPS a gente se perde? Não acredito. É interessante que ele fala tudo, né? Todas as informações que a gente precisa, ele está ali. O tempo de chegada, como é que está o tempo, como é que está isso, como é que está aquilo. Todas as informações. E com o GPS nós nos perdemos. Então veja, eu cometi um pecado, um desvio temporário de rota. Aí o que o GPS fala? Recalculando rota. Salvação. O problema é que ele não me colocou no destino. Onde ele me colocou? Mais ou menos aonde eu me perdi. Vocês já repararam isso ou não? Veja, isso é a salvação. Te colocou novamente na sua estrada. Não ficou mais fácil agora? Mais para frente eu posso me perder de novo ou não? Quer dizer que em uma distância de 100 km eu posso me perder, vamos ser otimistas, umas 10 vezes. E as 10 vezes ele vai falar a mesma coisa. Eu posso cometer 10 pecados, e cometi 10 pecados em 100 km, vamos dizer assim, ok? E ele me salvou 10 vezes. Pode falar. Eu tenho uma dúvida da questão do tempo. Nós criamos esse horário. Precisamos, somos seres tridimensionais, então nós criamos o tempo. Então, fora disso, só tem essa questão do tempo. Ou, vamos supor, eu imagino, eu desencarnei hoje, aí chego lá, o cara fala, você vai voltar amanhã. Mas o amanhã pode ser daqui a 50 anos. Então vamos entender essa história do tempo, porque essa dúvida sua é maior do que você imagina. Então primeiro, vamos lá, a questão de tempo. Você tem 3 tempos, sempre. O tempo cronológico, tudo bem? O tempo cronológico nós marcamos pelo relógio, que tem a ver com o nosso planeta Terra. Rotação e translação, tudo bem? Aí, por aí nós controlamos o nosso tempo. Precisamos de tempo ou não? Precisamos. Veja, é uma rotina. Então significa que o tempo cronológico para nós é necessário, porque faz parte dessa jornada humana. Você tem o tempo espiritual, é o segundo tempo, que não é cronológico. O tempo espiritual é quando nós percebemos a situação, nós sentimos a situação. Na minha época se falava assim, ixi, caiu a ficha. Deu para você entender ou não? Putz, caiu a ficha. Então não é cronológico, é quando você percebe a situação. Às vezes todo mundo enxergou aquela situação e você não enxerga aquela situação. De repente você enxerga aquela situação. Isso é o tempo espiritual, considerado o segundo tempo, tudo bem? Primeiro é o cronológico, tem a ver com o nosso corpo, com essa existência, com a medição de tempo. O segundo é o momento que você percebe uma situação. E o terceiro tempo, que é o mais importante de todos, é chamado tempo de Deus, ou tempo do Pai. As coisas acontecem na hora que devem acontecer. Sempre. As coisas acontecem
na hora que der acontecer. Por mais que a gente queira, um fruto não amadurece no pé na hora que a gente quer. Isso é o tempo. Só peguei um exemplo para mostrar para vocês que determinadas coisas fogem do nosso controle. Planeta Terra, corpo espiritual. Então nós desencarnamos, estamos com um corpo espiritual. Mas estamos atrelados ao planeta Terra. E no planeta Terra, mesmo estando em colônias espirituais, ele está sob o domínio da rotação e translação. Então, numa colônia espiritual, amanhece e entardece, e anoitece. Então, o tempo cronológico é o mesmo. Eu estando desencarnado, mas num umbral, parece que o tempo é um só. Por que parece? Quem assistiu o filme Nosso Lar? Bem no comecinho do filme Nosso Lar, André Luiz fica no umbral. O umbral, pessoal, o que é umbral, né? Também podemos fazer um comparativo com o purgatório da Igreja Católica. Só um comparativo. Um umbral, onde se reúne milhões de espíritos que estão desajustados, magoados, feridos, ressentidos, odiando, orgulhoso, rebeldes. E aí aquela vibração fica tão densa, tão pesada, que acaba tampando a luz do sol. Tampando a luz do sol. Então dá-se a impressão que não... É como se nós entrássemos em uma caverna, ficássemos lá 2 dias. Chega uma hora que você não sabe se é de dia ou se é de noite. Você perde a noção do tempo. Se você não souber que você está dentro de uma caverna, você acha que o tempo ali é outro. O tempo não é outro. O tempo é o mesmo. Rotação e translação continuam existindo. O sol nasce e morre. Mas o meu perfil psicológico, a minha vibração, faz com que tudo se feche à minha volta. Por isso que no filme Nosso Lar bem no início, aparece tudo escuro. Aquilo é uma projeção do desajuste de todo mundo. Cria-se uma névoa. Aquilo são formas, pensamentos, que impedem a passagem da luz. Tá, aqui o tempo não existe. Não existe, está igualzinho. Está igualzinho. Vou dar um exemplo mais prático ainda para nós encarnados. Para quem odeia, o tempo não passa. Perceberam isso ou não? Mas o que aconteceu? O tempo passou. Aquilo aconteceu há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Para quem odeia, o tempo não passou. Entenderam? Ele está parado naquele momento que já aconteceu há 20 anos atrás. Olha como essa noção de tempo é relativa, não é absoluta. Rotação e translação, o planeta Terra está sempre. Então o tempo está acontecendo. O Sol nasce e morre todos os dias. Entardece e anoitece. Essa é a nossa referência. Mas às vezes você está tão fechado na sua vibração de ódio, que dá-se a impressão que você não enxerga mais nada, nem a passagem do tempo. Então às vezes é um equívoco as pessoas falarem, mas no plano espiritual o tempo é outro. Não, não é outro. O tempo é igualzinho. Quem está numa colônia, saiu do umbral. Aliás, né? Quando você fala em umbral, você tem um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino. As colônias espirituais, todas, estão no umbral fino. E no umbral fino, eles veem o sol nascer e o sol morrer como nós. Então a medida de tempo é igualzinha a nossa, por causa do processo de rotação e translação do planeta Terra. Então, para quem está magoado, para quem está ferido, para quem está machucado, é como se ele estivesse dentro de uma caverna. Então, nós perdemos a noção do tempo em função daquilo que você está sentindo e pensando, mas o tempo continua do mesmo jeito. E esse lugar é vibracional? É vibracional. Situado? Não existe, veja bem, falar assim, em cima e embaixo, é só uma referência para nós. Na verdade, está tudo do nosso lado. Nós temos 7 camadas espirituais. 7. Temos o abismo, subcrosta, crosta. Nós estamos na crosta. Nós temos umbral, artes em geral, amor fraterno e diretriz do planeta. Nós temos 7 vibrações do nosso lado. Em qual delas nós estamos sintonizados? Então não é um local geográfico, mas normalmente é onde se reúne milhões de espíritos que pensam da mesma forma, que sentem da mesma forma. Já ouviram falar, dentro da doutrina espírita tem um livro que é um clássico, Memórias de um Suicida, Dr. Ivone, ok? Ali ele descreve, é um clássico dentro da doutrina espírita. Ele tem outros livros que falam sobre esse assunto, mas esse livro da década de 70, se eu não me engano, ele traz muitos detalhes nesse sentido, muitos detalhes. Então lá ela fala sobre o Vale dos Suicidas.
Quando a gente fala vale, a gente pensa que é um local geográfico. Não é um local geográfico. São milhões de espíritos que cometeram esse equívoco. Todos eles estão vibrando na mesma faixa de angústia, de arrependimento, de dor, de saudades da família. Então você coloca milhões de espíritos vibrando nessa frequência muito baixa. Muito baixa. Então se reúne ali esses bilhões de espíritos. Aliás, né, por que nós estamos reunidos aqui? Porque estamos na mesma frequência. Deu para você entender ou não? Todos nós, de alguma forma, estamos buscando as mesmas coisas. Então há uma afinidade entre nós. Então os espíritos se reúnem de acordo com a sua afinidade. Vocês concordam comigo que nesse exato momento, nesse exato mesmo dia, tem espíritos se reunidos para se cometer crimes? E outros espíritos reunidos para salvar pessoas? Estamos todos encarnados, todos no planeta Terra, estamos sobre o mesmo tempo cronológico, mas cada um está reunido de acordo com as suas intenções, de acordo com a sua afinidade. No Vale dos Suicidas, são espíritos que se reúnem devido à mesma vibração. Não é um local geográfico, é um local onde a vibração de todos eles são muito parecidas. Todas chegaram ali pelas mesmas portas do suicídio. Pelas mesmas portas do suicídio. Então a doutrina espírita nos explica o seguinte: que ninguém, absolutamente ninguém, reencarna para tirar a própria existência. Ninguém. Não existe esse processo reencarnatório, não existe esse planejamento reencarnatório. Eu vou lá, eu vou tirar a minha existência ou a minha própria vida e vou tirar a vida de alguém. Não existe isso. Essa não é uma possibilidade, ok? Tomamos essa decisão depois, mas ninguém reencarna com essa situação. Podemos trazer predisposições. Se eu fui um suicida em existências passadas, eu trago essa predisposição. Mas isso não é um planejamento para essa existência. Tudo bem? Então veja, a primeira consideração é: ninguém nasce para tirar a própria existência. Segundo, isso acontece, para ser otimista, uns 10 segundos depois do ato. Estou sendo bem otimista aí, tá? Porque acontece em menor tempo do que isso. Existe um arrependimento profundo. Por quê? Porque o suicida percebe que ele continua vivo. Veja. Então, o primeiro sofrimento acontece ali. Aí não é uma dor, é um sofrimento. Fica ali, porque ele percebe que ele está ali, que o corpo está ali, ele reconhece, e ele continua vivo. E o problema continua igual. Um pouco pior agora. Bem pior agora. Deu para você entender? Isso, se quando a pessoa está cometendo o ato, por exemplo, ela resolve pular de uma ponte. Sim. Enquanto ela está para cair no chão e ela sabe que aquilo vai ser iminente, ela teve arrependimento. E aí? Ela se arrependeu. O que acontece? Ela vai morrer. O que acontece é o seguinte: quando uma pessoa resolve pular de algum lugar, não só de uma ponte ou de um prédio, qualquer situação, aí você tem uma questão neurológica. Porque quando o corpo percebe que a dor vai ser maior do que você vai suportar, ele te desliga antes de chegar no chão. Vocês sabiam dessa ou não? Então você pula de um prédio, por exemplo, ok? Quando você não chegou no chão, você está na metade do caminho, o nosso sistema nervoso central, essa percepção fala: a dor vai ser muito maior do que a suportável. Ela te desliga antes. Você morre antes. Se você conseguir alguma coisa antes. Mas isso acontece numa fração de segundo. Ela te desliga para você não sentir dor. Desliga. Você morre antes, entre aspas. Você morre antes de chegar no chão. Porque o sistema nervoso central percebe que a dor será insuportável. Ele desliga antes. É uma fração de segundo. Pode falar. Eu conheço você. Eu fiz uma cirurgia de coluna. Sim. E aí uns 4 meses depois, eu achei que estava extraordinariamente bem e fui fazer uma horta. E aí a cicatriz da cirurgia atingiu o nervo da medula. Eu sentia tanta dor que eu chegava lá na farmácia e falava: você vai aplicar uma remédio, mas eu vou desmaiar. Desmaiava. É interessante isso. O menino que estava aplicando estava por causa dessa remédio. E aí vem, né? Primeiro vem o arrependimento,
Depois existe uma situação chamada fluido vital. Vamos explicar para vocês o que é fluido vital, ok? O fluido vital é um tipo de um combustível, ok? Para uma existência. É um tipo de combustível para a sua existência. Então, por momento que há a fecundação, onde o espermatozoide encontra o óvulo, que é todo um processo ali, ele já começa a assimilar fluido vital. Fluido da vida, ok? E aquilo ele vai assimilando. Conforme os órgãos vão crescendo, ele vai assimilando. Enquanto os órgãos estiverem crescendo, ele vai assimilando, para nos 21 anos. Para nos 21 anos. Enquanto houver esse desenvolvimento fisiológico, orgânico, ele está... Por isso que a gente cresce, inclusive. Por causa que você vai buscando esse fluido vital até você encher o tanque. Dos 21 anos para cima não enche mais o tanque, tá? O tanque enche até os 21 anos. Até os 21 anos o tanque chega. Por quê? Você não desenvolve mais depois dessa idade. Então, tudo que você precisava absorver de fluido vital, você absorveu pela evolução orgânica. Absorveu, parou. Esse fluido vital é que mantém o seu espírito no corpo. Então, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo que causa a partida do espírito. Entenderam ou não? É a extinção do fluido vital, que vai libertando o espírito. Entenderam ou não? Então não é porque o espírito saiu que o corpo morre. Não. O espírito saiu porque o corpo morreu primeiro. O espírito sai, porque não tem mais fluido vital. Tudo bem? Então, se você tem uma vida programada para 90 anos, um pouco mais, um pouco menos, tudo bem? Não é nunca data certa, pessoal. Nunca é data certa. Olha, a previsão é que em torno de 90 anos a sua existência. Vai ser em torno de 90. É só um exemplo. Tudo bem? A máquina humana, o corpo humano, é uma máquina para viver, em média, 100 anos. Em média, 100 anos. 90, 110, média, 100 anos. Então, é um projeto da natureza de uma máquina perfeita para durar média 100 anos. Mas se a expectativa de vida hoje está em quanto? 85? Não sei quanto é que está a expectativa de vida hoje. 85, 90? Vamos parar nesse número? Olha, você vai para a próxima existência, a expectativa de vida lá vai ser em torno de 85, 90 anos. Provavelmente se você volte nesse período. Entenderam? Porque é a expectativa de vida. Ok? E aí você consome esse fluido vital, você vai crescendo com 21 anos, se tiver tudo bem, 85, 90 anos, ele vai extinguindo, por isso que começa a aparecer o processo de envelhecimento, porque você já não tem a mesma quantidade de fluido vital para manter o mesmo ritmo. Então vai gerando um desgaste e aí o corpo vai ressentindo esse processo. Tudo bem? Oi? Então, é aí que eu ia chegar, ok? É exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Né? O que acontece com as mortes violentas? O que acontece com as mortes violentas, ok? Em pessoas que estão na sua vitalidade. Ok? Então, por isso que o desencarne de um bebezinho é muito simples. O desencarne de crianças pequenas, 1, 2, até 3 anos, é muito simples para a espiritualidade. Porque a quantidade de fluido vital é tão pequena, que ele está mais do lado de lá do que do lado de cá. A primeira fase reencarnatória são 7 anos. A primeira fase reencarnatória. Porque a quantidade de fluido vital é tão pequena que as crianças, até os 7 anos, estão mais no plano espiritual do que no nosso plano. De 7 aos 14, elas ficam meio a meio. De 14 ao 21, ela vai perdendo essa percepção espiritual até os 21 anos. Deu para vocês entenderam ou não? Porque vocês verem crianças pequenininhas conversando sozinhas e brincando sozinhas, elas não estão sozinhas. Elas estão com os amiguinhos do plano espiritual. Os amigos imaginários. Os amigos imaginários, que não é nada de imaginário. Tudo bem? O meu sobrinho, né, ele tem 6 anos. Sim. E a irmã 8. E brigaram esses dias e a irmã falou assim, eu quero que você morra. Eita. Ele virou para ela e falou assim, tudo bem, eu sei que lá é muito lindo. É porque eles têm algumas conversas justamente porque eles vêm recente de lá. Eles vêm recente de lá. Por isso que a lembrança de lá é muito simples para eles nesse sentido. Ele dá uma resposta que eu fico assustada.
Sem dúvida. Então vamos lá agora. Você está com essa carga de fluido vital. Esse fluido vital é o que mantém o espírito preso ao corpo. Tudo bem? Esse fluido vital vem da natureza e ele volta para a natureza. No processo de envelhecimento você vai gastando esse fluido vital. No caso de mortes violentas, e suicídio é uma morte violenta, um acidente é uma morte violenta, o que você tem aí? Fluido vital, que mantém o espírito ligado ao corpo, por um período. E o corpo entra no processo de decomposição. E o espírito assiste. Entenderam? Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Mas se você tem ainda fluido vital, o seu espírito permanece no corpo até que esse fluido vital se extingua. Então, até cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas por um tempo. Por um tempo. Até ele exaurir e volta para a natureza. Então, toda morte violenta, você tem fluido vital. E enquanto você tem fluido vital, você está ligado ao corpo. E o corpo já está entrando no processo de decomposição. Entenderam o sofrimento? Esse tempo tem alguma coisa a ver com as 72 horas que se pede para criança? Não. Aí a cremação é uma outra história. Uma cremação você já não tem mais fluido vital. No caso da morte, por alguma razão, depois de um tempo, não tem mais. Tudo bem? Então vamos lá. Oi? Cordão de branco, o que é? É esse fluido vital. É o fluido vital. Então, quando nós estamos dormindo e nós desdobramos e vamos para o plano espiritual, nós vamos presos a um cordão. Esse cordão nada mais é do que o fluido vital. E é possível pessoas observar? Cordão de prata? O cordão de prata não, é tranquilo. Só você está desdobrado, enxerga. Aliás, o que distingue um encarnado de um desencarnado no plano espiritual é o cordão de prata. Deu para você entender ou não? O encarnado está preso a um cordão. O desencarnado não está preso mais a esse cordão. Eu já escutei relatos de pessoas falando que viram. Sim, não tem problema em relação a isso, tranquilo. Por que chama prata, pessoal? Porque é a energia que gira muito rápido. Então dá essa sensação de prateado. Não tem nada a ver com metal prata, tá? É só o movimento que faz, que fica girando muito rápido. Então parece prateado. Então chamou-se cordão de prata. Cordão de prata. Então eu não ia nem tocar nesse assunto, né? Olha, já que ela tocou, eu não ia tocar, mas já que a Liliane falou, os encarnados são feios no plano espiritual. Por quê? Porque fica pendurado por um monte de cordão ligado ao corpo físico. É verdade, eu não estou brincando não. Porque a matéria e a vida puxa tanto que fica um monte pendurado assim, ó. Então não somos bonitos no plano espiritual. Oi. Claro. Espiritismo, né? Sim. Vamos falar assim, o desencarne induzido por uma eutanásia, tanto no animal como no ser humano, no humano, né? Como você fala. Como que o Espiritismo vê isso? Porque existem alguns estados nos Estados Unidos que eles aprovam a eutanásia, inclusive no caso de Alzheimer, né? Em alguns estados lá, e diz que as pessoas estão abandonando esse estado, umas notícias que eu estou ouvindo. Como que o Espiritismo vê? Então, é interessante, tá? Ele me perguntou uma coisa que eu vinha para cá hoje, eu falei, puxa, eu não vou falar de eutanásia hoje porque não vai caber. Mas se eles quiserem, eu posso trazer na próxima aula. Pode ser a próxima aula, porque é um assunto completamente... Então, pode ser, pessoal, fica para a próxima aula. A gente vai falar sobre eutanásia, distanásia, ortotanásia. Tudo bem? Então, aí amplia um pouco essa... Aí eu coloco exatamente, porque senão tem que sair completamente do assunto. Tá bom. Tudo bem? Então, veja. Então, o que acontece nas mortes violentas, no caso do suicida? Voltando ao suicida, tá? Pessoal, cada caso é um caso. Tudo bem? Cada situação é uma situação. Estou falando de forma generalizada. Às vezes, uma morte por acidente, a espiritualidade vai lá e, de alguma forma, de acordo com a situação, ok? Ela apaga o espírito que vai acordar 3 meses depois, para ele não ver nada daquilo. Dependendo da situação, ela permite que ele assista aquilo. Entenderam ou não? Em que condição a espiritualidade superior permite que assista aquilo? Será que é falta de amor? Não. O que seria então? Ele não
tem entendimento da espiritualidade. Não, ele tem entendimento do que ele estava fazendo. Deu para você entender ou não? Ele tem entendimento do que ele estava fazendo. Uma coisa é você provocar uma situação, outra coisa é você estar na situação. Entenderam ou não? Então, por exemplo, uma pessoa, nós estamos passando por qualquer lugar e o que nós chamamos, né, entre aspas, de bala perdida, nos alcança e nos desencarna. O que acontece com nós no plano espiritual? Por algumas semanas, uma leve dor de cabeça, por causa do impacto. Só um impacto. O que acontece com aquela pessoa que deu um tiro na cabeça? Mas a causa da morte não é a mesma? Então onde está a diferença? A intenção. Então o que fere o nosso corpo espiritual não são fatores externos, são fatores internos. Estou falando do corpo espiritual. Então um acidente automobilístico, onde é um acidente, tudo bem? A espiritualidade vai lá, envolve e tal. Aquele que provocou, que sabia o que estava fazendo, ele precisa assistir aquilo. É castigo isso? Não, é aprendizado. Deu para você entender ou não? Porque aquela cena vai ficar registrado como um aprendizado. Por isso que eu falo, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tudo bem? Eu assisti algumas palestras do Divaldo Franco e ele conta que a pessoa, quando ela reencarna novamente, tendo sido suicida, ela vem com marcas. Isso. Sempre isso. É o que, ó, é a quinta consideração. Vou chegar lá. Né? Essa fobia de aprender é gostoso, né? Porque a gente vai lá na frente, Então, a primeira coisa que acontece, né, é o arrependimento, porque percebeu que o problema continua com um agravante. Segundo, ainda existe fluido vital. Se ainda existe o fluido vital, o espírito continua ligado ao corpo e o corpo já está entrando num processo de decomposição. Terceiro, a imagem que fica do ato fica gravado. O último ato, o último momento. E aquilo fica passando incessantemente. Sabe um filme quando quebra? Fica passando a mesma imagem? Então fica gravado aquela imagem. Então os suicidas falam assim, mas faz anos que eu estou sangrando. Veja, anos que eu estou sangrando. Não, é porque a última imagem do sangramento ficou registrada. Deu para você ir na mente. Ok? E aí, se não são fatores externos, são fatores internos, há um lesionamento do corpo espiritual. Um lesionamento do corpo espiritual. O que acontece? Uma pessoa que resolve, né, a ingerir veneno. Então, toda essa região dela aqui, ó, vai ficar complicada. Então, há um lesionamento, ela destrói o corpo físico e lesiona o corpo espiritual. Entenderam a diferença ou não? Esse lesionamento cria-se uma mancha. Essa mancha só vai ser tratada com um novo corpo. Então, essa mancha é trazida para um novo corpo. Lembram do modelo organizador biológico? Se traz essa mancha para tratamento. Então, dependendo do que você fez, a região que você atingiu pelas suas intenções. Então, quer dizer que se eu ficar pensando, o que vai acontecendo com o meu corpo espiritual? O pensamento é a força mais poderosa do universo. Meu corpo espiritual pesa 1000 vezes menos que o meu corpo físico. Vocês acham que ele deforma facinho? Com a força do pensamento? Então veja, olha interessante. Então, os meus pensamentos negativos vão aos poucos deformando o meu corpo espiritual. No caso do suicídio, a intenção da pessoa lesiona o corpo espiritual. O MOB, modelo organizador biológico. Para a próxima reencarnação, ele traz isso para o corpo novo, para que ele possa ser tratado. Ok? Nunca é punição. O modelo organizador tem para todas as encarnações? Não, para a próxima, né? Para a próxima. Aí tem a próxima. Vai o mesmo? É o mesmo modelo, só que assim, olha que interessante. Nós somos uma essência, um espírito que não tem forma. Aí eu tenho um corpo.
para que eu possa reencarnar para essa existência. Para a próxima existência, eu vou ter que ter um corpo também. É um modelo organizador biológico. Não é o mesmo, mas também é um modelo organizador biológico para as próximas existências. Cada existência eu tenho um modelo organizador biológico. Entenderam ou não? Só que eu vou passando uma informação de um para outro. Pode falar, Kátia. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Exatamente isso, porque somos herdeiros de mim mesmo. E olha que interessante, no Livro dos Espíritos, tem lá que o corpo procede, o corpo não procede o corpo. Então o corpo novo nada tem a ver com o corpo antigo. Interessante. Aí eu resolvi pôr uma vírgula. Esse é o problema. Eu resolvi, estudando sobre esse assunto, falei, vou pôr uma vírgula aqui, que tem coisa que não está encaixando. E fui em busca de informação. Não. Tem algo que nós trazemos do corpo anterior para o corpo novo. Físico. Perguntar uma coisa, uma deficiência, ela pode ser fruto da outra existência de outro? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque tem missionários que trazem deficiências e não tem nada a ver com existências passadas. As deficiências que eles pedem justamente para fazer com que eles se concentrem mais, foquem mais no objetivo deles. Então, mas na maioria das vezes, as deficiências têm a ver com existências passadas. Tá? A vírgula que eu coloquei significa o quê? Existe um jeito que a gente traz de um corpo para o outro. É a forma de olhar. Não é a cor dos olhos, pessoal. É o jeito de olhar. Se você tinha um olhar triste e não aprendeu isso, você traz um olhar triste. Se você tinha um olhar alegre, você traz um olhar alegre. Entenderam ou não? É físico. Isso é físico. Você modela o novo corpo, o jeito físico que você tinha, se você não cuidou, claro. Ou se você não melhorou. Eu coloquei vírgula, falei, não, tem alguma coisa que traz. É o jeito de olhar. E por que o jeito de olhar, pessoal? Porque os olhos são o espelho da alma. Pode falar. Eu tive um problema de saúde em 2015. Sim. Eu tive duas ressuscitações por choque. Sim. Uma na segunda e uma na terça. Quando eu voltei do coma, a pergunta que eu mais odeio: o que você viu do lado do lado? Eu não vi nada. Sim. Só falei, ó, na hora que eu estava para acordar, era como se eu estivesse numa porta esperando alguém ali. Sim. Então foi isso que aconteceu. Eu não vi nada, não conversei com ninguém, estava realmente apagado. A pergunta que eu te faço: o meu coração parou e o meu cérebro não. É aí que está a conexão espiritual? O nosso sistema nervoso central é a materialização do nosso corpo espiritual. Então, como é que o nosso corpo espiritual se materializa no novo corpo? Através do sistema nervoso central. Então, não tem muito a ver com o coração nesse sentido. Ok? Então, nosso ponto de encontro entre o corpo espiritual e o corpo novo, corpo físico, é o nosso sistema nervoso central. Ok? É o nosso cérebro. Tudo bem? Entenderam? Então, veja, esse lesionamento do corpo espiritual, você traz para a próxima existência para tratamento. Aí entra a bondade e a justiça de Deus. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Deu para vocês entender ou não? Né? Há um tempo atrás, boa parte das crianças nasciam com problemas respiratórios, né? Lembram disso ou não? A maioria eram ex-fumantes. A maioria ex-fumantes, que estava com seu pulmão lesionado. Pode falar. Crianças autistas. Nunca nasceu tanta criança do espectro autista como nos últimos 10 anos ainda vão. Vai vir mais, pode ficar tranquilo. Né? Mas o autismo tem várias considerações. Aí é uma aula de 3 horas só para falar sobre o autismo. Claro. Tudo bem? Uma pessoa, eu conheço uma pessoa, mãe de uma moça, ela tentou suicídio quando ela era nova. O problema dela com soda. E ela sobreviveu e sequelou, entendeu? E aí, como é que fica essa transição? Olha que interessante, pessoal. Uma tentativa de suicídio, certo? Que ainda bem que não se consumou. Ótimo. Uma sequela grave. Então, deve ter ficado uma sequela física. O problema nem é tanto a sequela física, pessoal. Nem é tanto a sequela física. É grave, mas nem é tanto. Porque somos espíritos, não somos corpos.
Uma vez aprendida a lição, o corpo espiritual se regenera. Entenderam ou não? Com a mesma velocidade que ele acaba se degradando. Ele se regenera com a mesma velocidade que ele acaba se degradando. Então, por isso que eu falo que o físico vai tratar, pode arrastar isso para o resto dessa existência. O problema não é o físico, o problema é o espiritual. Então, o nosso corpo espiritual, com a mesma velocidade que ele se acaba se degradando, ele se recupera também. Mas a recuperação dele está aqui, ó. Deu para você entender ou não? Está na mente, está na mente. Mas, nesse caso que ele citou, mesmo ela sobrevivendo, ela coloca essa responsabilidade que ela causou. Na próxima encarnação, ela Não, então vamos lá. já... Vamos lá, vamos voltar então. A pessoa houve uma tentativa de suicídio, certo? Sim. Onde ela aprendeu a lição. Pronto, parou. Deu para você entender, não? Você não leva nada para outra existência desde que você tenha aprendido nessa existência. Você só vai levar para outra existência, pessoal, aquilo que você não aprendeu. Entenderam ou não? Tudo que foi aprendido. Ela deixou a pessoa demente. Então, vamos lá. Ela não tem consciência depois do problema. Exato. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos voltar aqui. Vamos falar em transtornos mentais. Pessoas que sofrem de bipolaridade. Ok? Pessoas que num surto, ok? Acabam cometendo suicídio. Tudo bem? Vamos lá. Elas são protegidas pela condição? Sim ou não? Sim. Deu para você entender ou não? Não, mas eu digo assim, ela tentou se matar. Exato. Não conseguiu. E o ato de tentar se matar Gerou um... oxigenação, por exemplo, a pessoa tentou se matar, Exato. oxigenação, ela ficou demente. Até aí eu tô... Ela vai saber que ela se arrependeu ou não. Então, até aí, veja, olha interessante, pessoal, olha interessante. Na semana passada, estava bem escrito aqui assim, ó, que o espírito, às vezes, tem a noção que os órgãos estão incompletos ou deficientes. Mas, porém, devido a essa deficiência por alguma causa, ele não consegue deter. Então, eu estou falando com o espírito, não estou falando com o corpo. Ele não consegue mais se manifestar por uma deficiência neurológica, mas o espírito sabe o que está acontecendo. Deu para você entender ou não? Pode falar. O questionamento agora é o seguinte, ó, vamos supor, a pessoa tentou suicídio hoje, tomou veneno, Sim, morreu. sim. E aquele processo, estava no hospital, tal, 7 dias, todo mundo lá, e tal, e no 7º dia ela morre. Decorrente disso, mas nesse período ela se arrependeu, ficou toda... Então, veja, então, por isso que eu comecei aqui, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Nós somos protegidos pela nossa ignorância, precisa ver até que ponto eu sou ignorante. Tudo tem atenuante, tudo tem atenuante. Às vezes ela se arrependeu espiritualmente, ótimo, excelente, mas a consequência no corpo físico existiu, ok? Consequência. Se ela se arrependeu, como a maioria dos suicidas se arrependem e passam por um processo, ok? Mas a maioria traz uma predisposição. Essa predisposição é impedida pela mancha do corpo espiritual que vai ser transportada para o corpo físico. Então quer dizer que todo suicida volta com o corpo lesionado? Não necessariamente. Não necessariamente. Por isso que eu falei aqui, ó, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Só nós sabemos qual é o teor, qual é a intensidade da nossa intencionalidade, sim ou não? Mas no suicida, ele já não teria a parte da ignorância, pelo que a gente falou, de você querer tirar a dor e então, exato. Não vai ter. Você vai ter mais coisas lá pela frente depois que você morrer. Nós somos protegidos pela nossa ignorância. Porém, até que ponto somos ignorantes? Se você é 100% ignorante, você é protegido 100%. Mas se você é 99%, 1% você responde. E aí sucessivamente. Então, as leis de Deus, né, quando nós estávamos falando do GPS aquela hora, né, e ninguém me questionou isso, né, interessante, né, que eu falei, olha, nós temos um GPS. Nós temos um GPS. Assim como o carro tem um GPS, nós temos. E isso está na questão 621 do Livro dos Espíritos, de 1857. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Então nós temos um GPS interno. Temos ou não temos? Ô Cássio, mas é aquele paciente que insiste no suicídio, ele
vai, tenta de um jeito, não dá, ele vai, tenta do outro, não dá, ele vai, até que, sei lá quantas tentativas, ele consegue. Consegue. Ele não vai ser protegido pela ignorância. Aí não é protegido pela ignorância. Deu para você entender? Então, mas ele vai ser socorrido, ele vai ser amparado, mas devido ao nível da sua ignorância e da sua intensidade, ele vai moldar o seu corpo espiritual. O seu corpo espiritual vai trazer as informações para o seu corpo físico. Deu para você entender ou não? E quem será que cuida do Vale do Suicida no plano espiritual? Maria. Aquela que foi a mãe de Jesus, com as suas auxiliares. Então todas elas estão, todos eles, né, todos os suicidas estão sob a guarda de Maria. Que interessante isso. Aí tem uma oração, todos nós conhecemos, se eu não me engano, o credo que fala assim, que Jesus desceu à mansão dos mortos. Já ouviram falar disso aí ou não? Ninguém prestou atenção que é a mansão dos mortos? É o Vale dos Suicidas. Ele colocou Judas no colo. Era amigo dele. Mas ele não tirou Judas de lá. Ele ia visitar o amigo sempre que possível. Mansão dos mortos é o Vale dos Suicidas. Ele ia visitar o amigo. Mas o amigo ia sair de lá. Como saiu? Joana d'Arc é uma das reencarnações de Judas. Ok? Hoje é um espírito de luz. Mas por que será que Jesus não tirou ele de lá? Porque tinha um aprendizado ali. Deu para você entender? E é interessante que depois que ele sai da mansão dos mortos, ele encontra Maria de Madalena. E ela vai encontrar com o mestre, ele fala assim, não me toque, não subi aos céus. Ninguém percebeu isso. Ele estava no Vale dos Suicidas, não estava? E ele estava impregnado por aquela energia. Se Maria toca nele, ela fica doente. Por isso que ele falou, não me toque. Deu para você entender ou não? Vocês começam a analisar as orações, tudo tem um sentido espiritual. E tudo fica muito mais fácil, muito mais explicável nesse sentido. Cássio, Oi? Nesse caso aí, voltando aqui dessa senhora, que ela cometeu isso aí quando ela era criança, tinha 16 anos. Sim. Que é aquela coisa de forçar relacionamento. Exatamente isso. Tá? Aconteceu várias coisas que ela levou ela a fazer isso. Essa sequela, então, ela não vai levar para o outro plano. A menos que ela mantenha a intenção. Deu para você entender ou não? A intenção. Se ela manter a intenção, sim. Se ela manter a intenção, ela vai lesionando o seu corpo espiritual. Se ela deixou de manter essa intenção, o corpo espiritual se recupera. Sim, porque ela já está sofrendo. Deu para você entender ou não? Não cabe a culpa, pessoal. Porque a culpa, essa vai doer, tá? A culpa é um subproduto do orgulho. Joana de Ângeles que fala isso, ok? Vocês entenderem a culpa, a própria Joana de Ângeles fala assim, troque o passado pelo presente, troque a culpa pela responsabilidade. É que nós fomos alimentados com essa ideia de culpa aí por milênios, né? E todos nós carregamos. Todos nós carregamos. Aí vem a psicologia de hoje e fala, viu? A culpa tem que ser ressignificada, tem que ter um outro significado, uma outra amplitude, para que a gente possa viver melhor. Ok? Então, no caso dos suicidas aqui, nós vamos entender o seguinte, ó. Primeiro, que a primeira grande, só para a gente fechar a aula, a primeira grande decepção do suicida acontece 10 segundos depois, estou vivo. Segundo, aquele problema continua, não mudou nada. E os problemas vão acumulando, porque tem fluido vital, o corpo entra num processo de decomposição, e aí ele começa a perceber que o lugar começa a escurecer, totalmente. E junta-se a ele outros suicidas, com a mesma dor, tudo bem? E todos angustiados, né? Todos presenciando tudo aquilo, até que chega um momento que eles são resgatados, são trabalhados, são tratados, são cuidados e trazidos para uma próxima reencarnação. A maioria deles trazem as sequelas da intencionalidade gravado no seu corpo espiritual, gravado fisicamente, porque o pensamento é matéria. Essa mancha, vamos chamar de mancha, é trazida para um novo corpo, para que esse novo corpo possa, num processo de tratamento, ir recuperando isso. Pode falar. Como eu abordo uma pessoa que eu sei que está planejando fazer alguma coisa? Como eu trago ela de volta? Como que eu argumento com ela? Olha, eu posso usar de às vezes, para fazer a pessoa saber disso?
vamos lá. A melhor terapia que a gente pode conversar é conversar de espírito para espírito, não é de personalidade para personalidade. O abraço. Se você tiver essa intimidade com a pessoa e abraçar essa pessoa e ficar alguns minutos abraçando a pessoa e conversando mentalmente com o espírito dessa pessoa. Entenderam ou não? Você tem essa intimidade ou essa proximidade com a pessoa, te abraça, mas abraçar, aquele abraço de urso, fala aquele abraço bem fechado, e você segura, tá? Por alguns minutos e por pensamento você fala o que você quer falar. E faça isso várias vezes. Porque o abraço acolhe, aquece, e a pessoa se sente protegida, amparada e amada. O que está acontecendo com o suicida? Ele não se sente protegido, ele não se sente amparado. Então, a melhor forma é o abraço. Às vezes as palavras, não existem palavras, existe o abraço. Aí você põe coração e coração junto. E aí você fala em pensamento. E a pessoa vai sentindo aquele calor humano, aquele acolhimento. E aí aos poucos ela vai se sentindo e ela vai se libertando dessa ideia. Então se não dá para falar, se tiver a proximidade, abraça. Abraça. Ok? A melhor forma que você tem de ajudar uma pessoa nesse sentido é através do abraço. Ok? Então vamos lá. Entenderam essa situação? Entenderam que ninguém está perdido, ninguém vai para o inferno, ninguém vai para lugar nenhum. Ok? Vai passar um momento difícil? Vai. Fato. Ok? Vai, isso é um fato. Quanto tempo? É relativo. O tempo vai da necessidade de cada um. Todos estarão amparados? Todos estarão amparados. Existem lições para serem aprendidas? Todos. Que varia de 1% a 99%. Qual é o grau de culpabilidade? Varia de 1% a 99%. Quem define isso? A nossa consciência. A nossa consciência define isso. Cada caso é um caso. Então a doutrina espírita consola, esclarece e liberta. Por isso que eu comecei por aqui. Na Revista Espírita, em Obras Póstumas, Allan Kardec tinha dito isso, lá no século XIX. O que nós chamaríamos de marcas de transição. Nós estamos vivendo marcas de transição. O que é marca de transição? De provas e expiações para a regeneração. Então o mundo passaria por situações extremamente delicadas. Allan Kardec, no século XIX, já disse o seguinte: vocês vão reconhecer as marcas da transição. Ele chamou a palavra, tá? Loucura, hoje nós chamamos de transtornos mentais, mas século XIX não tinha outra palavra, e suicídio. Duas situações que o mundo passaria nas marcas de transição. É o que nós estamos passando. Isso não está fora de nós, isso está dentro de nós, tá? Está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Ok? Então, o ser humano hoje, na fase que nós estamos vivendo, tem momentos que ele pensa? Tem sim, a maioria pensa. Depois muda a ideia, claro, mas por alguns minutos ela fica nessa vibração. E a gente percebe, quando a gente cai essa vibração, o que acontece com a gente? Aí você tem processo obsessivo, mas o nosso pior obsessor não são eles, somos nós mesmos. Pode falar. Hoje a gente observa que essa geração que está muito agora é a geração que ganhou muito e não sabe dar nada. Então, quando a gente vê uma pessoa que não pode receber um não, que ela fica depressiva, fica triste, essa pessoa não sabe dar nada. Ela não aprendeu com o pai, com a mãe, a caridade, o tirar um tempo para cuidar de alguém, para cuidar de um animal, para ir à rua buscar um animal, dar comida, castrar-se. Não tem isso. Então, essas pessoas que, no seu egoísmo e a forma de que receberam essas informações, elas passam a ter uma necessidade de que tudo as venha de forma mágica. Sim. E quando precisa ir para a luta, dividir, questionar, ser questionado, ser cobrado, ela entra em depressão e aí tem a depressão é uma troca de valores, né? A depressão na essência, né, é um problema gravíssimo, claro, mas no fundo significa troca de valores.
O copo está vazio. É necessário preencher novamente. Então existem sim milhões de espíritos nessa condição, sem dúvida nenhuma, ok? Existem milhões de espíritos que nem estavam mais em condições para reencarnar e por um acréscimo de misericórdia deram mais essa oportunidade, né? E como existem milhões de espíritos já conscientes. Então se nós estamos na fase de transição, nós estamos muito mais em provas do que em expiações. Qual é a diferença? Expiações é passado, provas é futuro. Você se coloca em prova quando você aprendeu a lição. Então tudo isso está acontecendo em torno de nós, justamente porque tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual também. Mas cada ser humano é um ser humano. Então por mais que a pessoa não saiba se doar, a própria vida vai ensinar, pelo amor ou pela dor. Mas nós estamos nesse caldeirão, é porque nós podemos fazer alguma coisa de diferente, por nós mesmos, para quem está do nosso lado, nem que se for um abraço. Então a melhor forma de prevenir é ter essa rotina e nunca se esquecer de vínculo afetivo, não tanto pela utilidade, mas principalmente pelo significado. O que as pessoas significam? Então é o abraço, é o carinho, é o sorriso, é estar perto, é perceber os sinais. Tá, mas a pessoa mesmo assim cometeu suicídio. Tá? Quem mais precisa de prece no plano espiritual são os suicidas. Qual é a categoria de espírito que mais, todos precisamos, mas o que mais precisa de prece é o suicida. Porque é o que está mais necessitado de amor, de carinho e de afeto. Ele não está desamparado. Nunca, não existe a menor possibilidade. Ele está desamparado de si mesmo. Deu para vocês perceberem a diferença? Não. Então esse tempo de sofrimento é necessário para despertar aquele espírito para outras realidades. Por isso que Jesus não impediu o suicídio de Judas. Ele não poderia fazer? Ou se poderia? Ele sabia que Judas ia fazer? Sabia. E por que ele não impediu? Porque ali existia uma lição para o Judas. Entenderam ou não? Mas não desamparou Judas. Ia lá visitar o amigo sempre que podia. No primeiro momento deixou com a mãe dele, no caso Maria, né? Aquela que foi a mãe dele. E depois Judas veio subindo. E hoje é um espírito de luz. Então aquela queda lá atrás, significou para Judas um degrau para a sua ascensão espiritual. Assim são todos os suicidas. Assim somos todos nós. Tudo bem? Julgar jamais. Condenar menos ainda. Abraçar, acolher, conversar, se envolver em grupos, nós temos uma responsabilidade com esse assunto. Todos nós, tá? Então se hoje se fala em 700 mil no mundo, tomara que daqui 5 anos seja metade disso. Tomara que daqui 10 anos seja 1/4 disso. Mas a espiritualidade conta com a nossa ajuda nesse sentido também. Ô Cássio, e se a pessoa está numa fase de negação aí do abraço, do afetivo? Sim. Nós vamos fazer a nossa parte, sempre, ok? O que cabe a nós, nós vamos tentar 1, 2, 5 vezes, 10 vezes se for necessário. Mas a espiritualidade superior também tem outros recursos. Esse é um dos recursos. Esse é o nosso recurso. Ainda em 2013 eu perdi um irmão. A partir dessa data, eu não converso mais com nenhum dos meus irmãos sem dizer para eles que Deus ama. Desculpa, eu não entendi. No finalzinho. Meu irmão, sim. Tinha assim, às vezes se reunia, discutia, batia boca e tal. E aí, do nada, ele, 66 anos, estava parado perdido de novo. Sim. E a partir disso, eu tomei a atitude de falar para todos os meus irmãos, ligar para eles, olha, tudo bem, como é que é, ó, sabe, eu te amo. Bacana. E aí nós começamos essa corrente entre nós. Exato. O que transformou? Nós passamos a ter um contato. Um vínculo afetivo maior. Mais significativo. Às vezes uma tragédia desperta em nós sentimentos que estão aqui dentro. Precisa de uma tragédia. Não precisaria de uma tragédia, mas nós precisamos das tragédias para despertar em nós outros movimentos. É o nosso planeta, é o nosso aprendizado. Eu não podia dar um abraço neles, eu falava. Exato. Mas vamos fazer a nossa parte. Tudo bem?
Então semana que vem a gente vai falar sobre eutanásia. Tudo bem? Eu já vinha pensando, eu falei, vou ter que entrar nesse assunto. Tá? Só vou fazer a prece inicial, final. Né? E a gente vai falar sobre eutanásia semana que vem. Ok? Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e agradecer por essa oportunidade, por esse diálogo, por essa reflexão. Nesse momento tão delicado que o nosso planeta, a nossa escola, o nosso hospital passa. Mas que possamos, através de um olhar, através de um sorriso, através de um abraço, através de uma palavra, minimizar o sofrimento do mundo. Fazer a nossa parte. Ser um agente facilitador. Um agente que acredita na vida, que acredita nas pessoas, que acredita em Deus, em Jesus. Sabemos que todas as dificuldades existem e que, no fundo, é para o nosso crescimento espiritual. Então é o momento da gente reunir forças e vibrar para o bem e pelo bem. E agradecendo sempre as oportunidades que nós estamos tendo nessa existência para nos melhorarmos como seres humanos, que a gente possa dissipar a nossa ignorância, ampliar os nossos horizontes, entender que Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga está sempre muito próximo de nós. Em qualquer momento da nossa existência, podemos falar com Deus pelas portas do coração. Que assim seja.